Numa manhã de setembro, ainda antes do canto do primeiro galo, V despertou com um pressentimento estranho. Não era dor, mas uma inquietação difusa, como se a alma pressentisse algo fora do comum. Deitada na cama, escutava o silêncio da casa onde, 40 anos antes, havia cruzado pela primeira vez o limiar como uma noiva jovem. Naquela época o marido a carregara nos braços, um costume antigo para atrair sorte e felicidade. Agora, só o rangido das tábuas do assoalho e o tic-tac do relógio de parede marcavam seus dias solitários. Levantou-se, ajustou sem pensar a foto do marido sobre a comoda. No retrato, o olhar de Nicolai era sério, assim como sempre fora em vida, um homem prático trabalhador. Não tiveram filhos, mas isso nunca lhe pesou demais. Os vizinhos se tornaram sua família. Ora ajudavam a colher batatas, ora traziam lenha, ora simplesmente sentavam-se no banco diante da casa para compartilhar histórias e preocupações. Ao abrir a cortina bordada com galos, obra das mãos de sua sogra, deparou-se com uma parede branca. O nevoeiro envolvia a aldeia com tal densidade que mal se distinguia a casa de Serioja do outro lado da rua. Era incomum para setembro aquela cortina espessa, geralmente a manhã trazia clareza, mas naquele dia parecia que a própria natureza escondia algo. O cheiro de cogumelos secos e hortelã pendurada no sótão misturava-se ao aroma dos do dia anterior. V acendeu o fogão, pôs o samovar a esquecer, um hábito que herdara de Nicolai que sempre dizia, uma manhã sem chá é como um dia sem sol. Serviu-se na mesma porcelana com rosas, presente de casamento, cortou uma fatia de pão preto e untou com mel da colmeia do velho Fiodor. Sentada à mesa coberta por uma toalha bordada, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava prestes a acontecer. O coração batia descompassado, as mãos tremiam levemente. Bobagem, repreendeu-se, atribuindo o mal-estar à mudança no tempo. Mas a ansiedade persistia. Pela janela, ouvia-se o despertar habitual da aldeia. O latido de Justa, a cadela dos Petrov, o mugido da vaca no celeiro de Stepan Matveyevich, o rangido de um portão. A vida seguia seu curso, como nos últimos 70 anos, desde que Beriozoka existia em sua memória. Mesmo assim, decidiu ir ao bosque colher ervas. A já estava madura, e o hipericão ainda podia ser encontrado. O inverno era longo, e remédios caseiros nunca eram demais. Além disso, enviaria um pacote para as crianças da cidade. Não tinha netos, mas os filhos dos vizinhos a chamavam de tia Vera e adoravam receber seus presentes rurais. Vestiu-se com agasalho, um casaco de tricô gasto mais resistente, um chale de penas e botas de borracha. Pegou a cesta trançada que sua mãe fizera de vime e saiu para a varanda. O nevoeiro a envolveu como um manto úmido e espesso. Respirar tornou-se difícil. O ar, denso e úmido, aderia à pele. A trilha conhecida desaparecia em 3 passos, dissolvida na bruma esbranquiçada. Até seu próprio jardim parecia desbotado, como visto através de um véu de gaze. Os pés de tomate eram sombras e a macieira, com frutos caídos no chão, lembrava uma velha curvada pelo tempo. Ao passar pela casa de Stepan Matveyevich, viu-o sentado na varanda como de costume nas madrugadas. Alto, magro, com uma barba grisalha em forma de cunha, era um homem de poucas palavras, mas de grande bondade. Todos na aldeia sabiam, se a coluna doía ou um braço estava deslocado, era a ele que deviam recorrer. Seu avô e seu pai haviam sido curandeiros, e ele herdara o dom e as mãos hábeis. Embora falasse pouco, suas ações eram precisas e eficazes. Há pouco, uma mulher de uma aldeia vizinha chegara quase impossibilitada de andar e saíra como nova depois de seus cuidados. Bom dia, Stepan Matveyevich, cumprimentou Vera. Igualmente respondeu ele, sem levantar os olhos, ocupando-se em entalhar madeira, talvez uma colher ou uma espátula para seus remédios. Que nevoeiro danado, não me lembro de um assim. Acontece, limitou-se a dizer, lacônico como sempre. Sinal de que o tempo vai mudar. Vera queria conversar mais, mas sabia que ele não era de muitas palavras. Sempre fora assim, cada sílaba sua tinha peso. Mesmo assim, seu trabalho falava por ele. Recentemente, uma mulher que mal conseguia se mover saíra de sua casa andando firme depois de suas mãos. Vou ao bosque colher ervas, avisou ela. Cuidado por lá, resmungou Stepan, sem parar de trabalhar. Nevoeiro é coisa traiçoeira. Havia algo em seu tom que fez Vera observá-lo com mais atenção, mas seu rosto permaneceu impassível, como sempre. Talvez fosse apenas a preocupação natural de um homem do campo pelos seus. Ela seguiu em direção à floresta. A trilha familiar parecia estranha sob aquele manto branco. As bétulas à beira do caminho erguiam-se como espectros. Folhas amarelas caíam sob seus pés com um sussurro suave, exalando o cheiro de terra úmida e da tempestade que se aproximava.
Uma gralha grasnou ao longe, o único som naquele mundo paralisado. Quanto mais se afastava da aldeia, mais denso o nevoeiro se tornava, como se vivo, enroscando-se em seu corpo, grudando na roupa, nublando a visão. Vera avançava pela vereda conhecida, mas a inquietação crescia. Não era o tempo, não era o ar, algo no próprio dia, no silêncio opressivo que pesava sobre os ouvidos, estava errado. Parou numa encruzilhada onde um caminho levava ao pântano e outro, à clareira de... Normalmente a escolha seria óbvia, mas naquele dia seus pés a levaram, quase contra a vontade, em direção à baixada pantanosa, um lugar evitado até pelos caçadores locais. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Pensou, mas continuou adiante, como se uma força invisível a puxasse. A intuição, forjada em 70 anos de vida, dizia que ali, naqueles confins lamacentos, algo importante, talvez decisivo, a aguardava. O nevoeiro engrossava e com ele a apreensão. Mas Vera não recuou. Aprenderá a confiar em seu instinto, e ele a impelia para frente, rumo àquela brancura desconhecida. A floresta a recebeu com um silêncio anormal, uma quietude outonal em que se ouviam apenas o contato das folhas umas com as outras e uma surdez mortal. Até os pássaros emudeceram, como se pressentissem um perigo. Apenas gotas esparsas caíam sobre a folhagem do ano passado, abafadas como lágrimas em um travesseiro. O caminho que percorrera tantas vezes agora lhe parecia estrangeiro. Marcos familiares, o carvalho oco, o tronco de abeto caído, a pedra coberta de musgo, afundavam-se na névoa leitosa. Ali o nevoeiro era ainda mais espesso, aderindo aos galhos dos abetos, espalhando-se pelo chão como um tapete vivo. Chegou ao local onde costumava colher, mas uma força a atraía para além, em direção à baixada pantanosa, um lugar que os moradores evitavam, associado a desaparecimentos e lendas sombrias. Ainda assim, seus pés a levavam para lá, como se um chamado mudo pedisse socorro. As árvores tornavam-se mais densas. Entre os troncos vislumbrava-se a água negra do pântano. O ar ficara pesado, saturado do cheiro de podridão e lodo. O solo, agora mole e encharcado, cedia a cada passo. Vera avançava com cuidado, apoiando-se nos galhos baixos, enquanto o nevoeiro se fechava ao seu redor como uma cortina. Foi ali, naquela solidão úmida, que algumas horas antes uma tragédia se desdobrara. Victor sempre fora um homem fraco. Na juventude esquivara-se do serviço militar, no trabalho fazia corpo mole, e quando bebia exibia uma coragem falsa brandindo os punhos. Nos últimos meses desmoronara de vez. Perderá o emprego por embriaguez, afogava-se em dívidas e em casa a mulher, Svetlana, com seu silêncio reprovador, era como o espelho que refletia sua própria miséria. Não eram brigas, não eram gritos, apenas aquele olhar, que o corroía mais do que qualquer palavra. De novo bebendo, dizia ela baixinho, enquanto recolhia a garrafa da mesa com um gesto cansado. Deixa-me em paz, rosnava ele, os olhos injetados de ódio. A culpa era dela, afinal. Se não fosse por ela, haveria dinheiro. Se ela trabalhasse de verdade. Mas Svetlana varria os corredores da escola por um salário de miséria, enquanto Victor, depois da demissão, só fazia afundar-se na vodka e amaldiçoar o mundo por suas falhas. E quando bebia, batia nela. Primeiro tapas no rosto, depois socos cerrados, até que na última vez, quase a esmagou com uma cadeira. Acordou de ressaca, viu os hematomas no rosto da mulher e entendeu. As coisas só piorariam. Ela iria embora, chamaria a polícia, exigiria pensão. E ele não tinha um tostão. Foi então que na névoa alcoólica germinou a ideia torpe. Se Svetlana simplesmente desaparecesse, não haveria divórcio, nem processos, nem cobranças. A casa ficaria com ele. Bastava convencê-la a entrar no carro com a desculpa de um passeio no campo, um piquenique para fazer as pazes. Levou até a floresta, depois desviou para uma trilha estreita, onde os galhos arranhavam a lataria. Victor, já estamos muito longe, disse ela, a voz trêmula. Talvez paremos aqui? Conheço um lugar, respondeu ele, a garganta seca. Lindo, você vai gostar. Guiou-a cada vez mais fundo, onde nem trilhas havia. Svetlana seguia, o medo crescendo a cada passo, mas ainda acreditava na reconciliação. Quando percebeu a armadilha, já era tarde. Ele a levou até a beira do pântano. Vamos cortar lenha, acender uma fogueira. Derrubou um galho grosso, fingiu preparar o acampamento. Ela estava de costas, olhando para a água escura, quando ele se aproximou por trás e empurrou-a com toda a força. Svetlana caiu de bruços na lama viscosa, que imediatamente começou a sugá-la. Gritou, implorou, mas Victor ficou parado na margem observando. Depois pegou o tronco que cortara e com um golpe violento acertou sua cabeça. Ela desmaiou.
Ele voltou para casa, esvaziou outra garrafa e dormiu, planejando ir à delegacia pela manhã para registrar o desaparecimento. Não contava que Svetlana acordaria. A água gelada trouxe de volta a consciência, a cabeça latejando, a visão turva. Mas o instinto de sobrevivência foi mais forte. Agarrou-se a um galho que emergia da lama, arrastou-se até um tufo de grama escorregadia. Sentada ali, tremendo de frio e dor, não sabia onde estava. Lembrava apenas do golpe, da queda. Teriam sido aqueles seus últimos momentos, não fosse uma inquietação estranha que levou Vera até aquele trecho do pântano. A mulher avançava com cuidado entre os tufos quando ouviu um gemido fraco, não um pássaro, mas um lamento humano. Quem está aí? Chamou baixinho. Silêncio. Depois o som novamente mais fraco. Vera seguiu a voz, afastando ramos, pisando sobre troncos podres. A névoa era espessa, a visibilidade não passava de 2 metros. Até que avistou, em um pequeno montículo cercado por água negra, uma figura, uma mulher jovem de roupas urbanas, suja, ensopada, os cabelos emaranhados e sangue seco no rosto. Ela abraçava os joelhos, balançando-se como um animal ferido. Meu Deus, suspirou Vera. Moça, como você veio parar aqui? Svetlana levantou a cabeça. Os olhos vazios, ausentes, refletiam um terror tão profundo que algo dentro de Vera se contraiu. Ajude-me, sussurrou a mulher. Por favor, ajude-me. Sem hesitar, Vera avançou, testando cada tufo antes de pisar até alcançá-la. Não tenha medo, filha. Vamos sair daqui. Svetlana mal se sustentava. A cabeça girava, o mundo oscila. Não lembrava como chegará ali, nem quem era aquela estranha. Só sabia da dor, no corpo, na alma, e do medo, um pânico animal que a paralisava. Vera tirou sua blusa e cobriu os ombros trêmulos da moça. Devagar, sem pressa. Logo chegamos à estrada. O caminho até a trilha foi uma tortura. Svetlana cambaleava, apoiada em Vera, parando a cada poucos passos, levando as mãos à cabeça. Quase caiu várias vezes, mas a mulher a segurou com firmeza, incentivando-a com palavras brandas. Isso, quase lá. Só mais um pouco. Quando finalmente alcançaram a trilha, Svetlana desabou em um toco, cobrindo o rosto com as mãos. Soluços abafados escapavam de sua garganta. Vera não sabia o que fazer. A aldeia ficava longe, e a moça mal conseguia ficar de pé. Foi então que ouviu o rangido de rodas. Do nevoeiro, surgiu uma carroça de feno, puxada por um cavalo castanho. Nas rédeas, Stepan Matveyevich. Stepan, chamou Vera. Deus te enviou. O homem freou o animal, observou a cena em silêncio e o sangue, a roupa molhada, o estado de Svetlana. Sem perguntar, ajudou as duas a subirem. Svetlana deitou-se sobre o feno, coberta pelo chale de Vera, a consciência turva, mas o medo, pouco a pouco, dando lugar a um alívio frágil. Ao lado havia pessoas. Pessoas boas. Stepan virou a carroça em direção à aldeia sem dizer uma palavra. A névoa ao redor começava a se dissipar, como se a própria natureza suspirasse aliviada. À frente, os contornos familiares das casas surgiram. Vou levá-la à minha casa, decidiu Vera. Lá com meus filhos e noras ficará apertado. Não, a minha, respondeu Stepan. A mulher precisava de mais do que cuidados médicos. Ele sabia, ninguém se perde sozinho na floresta. Principalmente uma cidadezinha como aquela, com roupas que denunciavam sua origem. Alguém a levará até lá. E não com boas intenções. A carroça seguiu pela estrada de terra, e em seu leito jazia uma mulher a quem o destino dera uma segunda chance, graças àqueles que ainda ouviam o sofrimento alheio e estendiam a mão. Quando chegaram à casa de Stepan, a névoa havia se dissipado por completo. O sol de outono rompeu as nuvens, banhando os telhados rústicos com uma luz dourada. Um novo dia trazia consigo uma centelha de esperança. O interior da casa exalava cheiro de ervas secas e madeira envelhecida. Svetlana cruzou a soleira apoiada no braço de Vera, e pela primeira vez em horas sentiu algo parecido com segurança. As paredes de troncos, escurecidas pelo tempo, mas sólidas, pareciam abrigar séculos de paz. Entre, não se acanhe, disse Stepan em voz baixa, ajudando-a a tirar a jaqueta ensopada. A sala estava aquecida pelo fogão a lenha, cujas chamas crepitavam. A luz amarelada de uma lamparina a querosene dançava nas paredes, criando um aconchego singular. Do teto pendiam maços de ervas e pericão, orégano, hortelã, tomilho, cujo aroma picante e medicinal impregnava o ar, acalmando os sentidos. Num canto, sob a imagem de São Nicolás, uma lamparina tremeluzia. No chão, esteiras tecidas à mão, feitas ainda pela mãe de Stepan em um tiro antigo. Svetlana sentou-se em um banco coberto por um pano caseiro e só então percebeu como tremia. Não apenas pelo frio, mas pelo horror que ainda lhe queimava as entranhas.
Cada som a fazia estremecer. Cada movimento parecia uma ameaça. Precisa trocar essas roupas, disse Stepan, entregando-lhe uma camisa limpa e calças grossas de lã. Vai pegar um resfriado. As peças eram masculinas, largas, mas secas e cheiras a sabão rústico e campo. Svetlana dirigiu-se para trás de um biombo, lutando para tirar as roupas moladas. Os dedos não obedeciam, a cabeça latejava. No espelho embaçado, o reflexo que lhe devolveu o olhar era de uma estranha, rosto pálido, marcados por hematomas roxos, olhos arregalados de medo. Quando voltou para a sala, Stepan já estendia sobre a mesa de madeira uma toalha branca e imaculada. Ao lado, instrumentos de madeira desconhecidos, placas lisas, pequenos martelos, algo que lembrava rolos de massagem. Para uma mulher da cidade, aquele arsenal parecia estranho, quase ameaçador. Deite-se de bruços, ordenou ele, com voz firme. Svetlana hesitou. A cabeça ainda girava, os pensamentos se embaralhavam. Aquele homem desconhecido. E se eu tive saído da chuva para cair na tempestade? Pensou, enquanto Vera se dirigia à porta. Vera, vá para o quintal, completou Stepan, sem tirar os olhos de Svetlana. Ele arregaçou as mangas e levantou a camisa dela com cuidado. Os dedos, embora fortes, tocavam com uma surpreendente delicadeza. Svetlana obedeceu, fechando os olhos com força. Stepan começou a apalpar suas costas, ombros, pescoço, cada movimento revelava experiência. Encontrava os pontos doloridos, distinguia os machucados graves das simples contusões. A coluna está muito afetada, murmurou. Mas se dói, é porque está viva. Nada quebrado. Tirou do armário uma garrafa com um líquido escuro e boas mãos na infusão. O ar encheu-se com o aroma de zimbros, ledum e outras ervas que ela não reconhecia. Depois pegou uma das placas de madeira e começou a percutir suas costas com batidas precisas, aliviando as tensões, desbloqueando os pontos de dor. No início, a dor era suportável. Svetlana mordeu os lábios, cravando as unhas na toalha. Mas logo a sensação tornou-se aguda e insuportável. Não aguentou, gritou, tentou se levantar. Aguente, disse Stepan, sem alterar o tom. Agora é a parte mais importante. Quando a dor atingiu seu limite, um grito rasgou sua garganta. Não era apenas dor física. Era tudo. O medo, o desespero, a revolta contra um mundo que a havia traído. O grito de uma mulher abandonada pelo homem que jurou protegê-la. A porta se escancarou com estrondo. Vera irrompeu na sala como um furacão, os olhos faiscando de indignação. Stepan, o que você está fazendo com ela? Sua voz tremia de fúria. Ao ver Svetlana estirada sobre a mesa, os instrumentos nas mãos dele e os gemidos abafados, o coração de Vera gelou. E se eu me enganei nesse homem? E se, em vez de um salvador, a trouxe para outro carrasco? Estou tratando dela, respondeu Stepan, sem interromper o trabalho, ajustando a coluna. Sem isso, ela não conseguirá andar direito. Que tratamento é esse? Você não ouve que ela está gritando? Ela grita porque dói. E dói porque a lesão é séria. Vera aproximou-se, observando com atenção. Os movimentos de Stepan eram seguros, metódicos. Ele não estava maltrando, estava curando. Seu rosto transmitia a concentração de quem domina cada gesto. Desculpe, murmurou Vera, envergonhada. Havia julgado sem entender. Não tem problema, resmungou Stepan. Mas agora não atrapalhe. Isso aqui é trabalho delicado. Por mais meia hora ele amassou a musculatura tensa, reposicionou vértebras deslocadas, liberou os bloqueios. Pouco a pouco Svetlana foi se acalmando. A dor recuava, substituída por um alívio inesperado. Pela primeira vez em meses, suas costas não ardiam, não disparavam pontadas a cada movimento. Pronto, anunciou Stepan, cobrindo-a com um cobertor quente. Agora descanse. Amanhã faremos outra sessão, mas o pior já passou. Svetlana sentou-se devagar, girando a cabeça com cautela. Os movimentos fluíam com uma leveza que há muito não sentia. Pela primeira vez em anos, seu corpo parecia obedecê-la novamente. Obrigada, sussurrou. Eu, nem me lembro mais como me chamo. Você vai lembrar? Perguntou Stepan. De repente, como um clarão, o nome voltou. Svetlana. Svetlana Pavlovna. E com ele, a enxurrada de memórias. O rosto de Victor, seus olhos injetados de álcool, a pedra que desceu sobre sua cabeça. A água gelada, o pântano, o desespero de morrer sozinha. E então aqueles estranhos bondosos que a haviam arrancado da morte certa. Meu marido, disse ela, a voz quebrando. Ele tentou me matar. As palavras saíam com dificuldade, mas ela forçava cada sílaba. Contou sobre as agressões, a bebida de Victor, como ele a enganara com promessas de reconciliação, levará-a para a floresta e a deixará para morrer no lodaçal.
Vera ouviu, e seu rosto endureceu. Stepan permaneceu em silêncio, mas seus olhos brilharam com uma dureza fria. Não era a primeira vez que via algo assim. Homens que se transformavam em feras, especialmente quando o álcool falava por eles. Mas chegar ao ponto de matar? Isso era demônio puro. Desgraçado, resmungou Vera. Como a terra aguenta carregar um tipo desse? Precisamos ir à polícia, disse Stepan. O Sergei Ivanovich, nosso delegado, é homem justo. Ele vai ajudar. Hoje você precisa descansar e recuperar as forças, concordou Vera. Enquanto a anfitriã se movimentava pela cozinha, colocando um caldeirão de sopa no fogão, cortando pão preto, trazendo um pote de leite fresco, Svetlana sentia o cheiro da comida simples como o perfume mais delicioso do mundo. Há quanto tempo não comia? Um dia? 2? O estômago doía de vazio, a cabeça latejava de fraqueza. Comeram em silêncio, cada um mergulhado em seus pensamentos. Lá fora, o crepúsculo espalhava suas sombras, enquanto dentro da casa o aconchego crescia. A lamparina a querosene iluminava suavemente as mãos calejadas de Stepan, o rosto bondoso de Vera, os traços pálidos de Svetlana. 3 estranhos, unidos pelo acaso em um dia de provação. Você dorme aqui, disse Stepan, apontando para uma cama larga. Os lençóis estão limpos, quentes. Eu me deito no forno, como sempre. Você não é um fardo, cortou Vera, antes que Svetlana pudesse protestar. Uma pessoa em apuros precisa de ajuda. Não há o que discutir. Cobriu-a com outro cobertor, passou a mão em sua testa para checar se havia febre. Um gesto maternal, instintivo, que não se apagara mesmo sem filhos próprios. Para ela, os jovens da aldeia eram todos um pouco seus. Durma tranquila, sussurrou. Aqui ninguém vai lhe fazer mal. Svetlana fechou os olhos, mas o sono demorava. Demasiadas lembranças, demasiado medo. E se Victor aparecer em seus sonhos? E se acordar de volta naquele pântano? Mas aos poucos, o calor do lar, o cheiro das ervas, o tic-tac irregular do relógio de parede fizeram efeito. Os músculos relaxaram, a respiração tornou-se regular. Pela primeira vez em meses, ela adormeceu sem temer o amanhecer. Stepan e Vera permaneceram na cozinha por muito tempo, tomando chá e conversando em voz baixa. Ambos sabiam. A vida daquela mulher havia virado de cabeça para baixo, e caberia a eles ajudá-la a se reerguer, a encontrar um novo caminho, porque era o certo a fazer, porque não havia outra maneira de viver. Ao entrar na sala com um braço cheio de lenha, Stepan perguntou com um tom tranquilo, dormiu bem? Ela admitiu baixinho, sim, melhor do que há muito tempo. Vera apareceu logo em seguida, carregando uma bandeja com café da manhã. Ovos mexidos dourados, leite fresco ainda morno, pães caseiros com casca crocante. Comida simples, mas que parecia um banquete depois dos semi-prontos insossos da cidade. Come, querida, disse Vera, sentando-se ao lado dela. Precisa recuperar as forças. Enquanto saboreava a refeição, Svetlana começou a contar o que lembrava da vida com Victor. Os tapas, os xingamentos, aquele dia terrível na floresta. As palavras saíam com dificuldade, como se arrastassem pedras. Era vergonhoso admitir que havia suportado tanto por tanto tempo, mas aqueles dois não a julgaram. Apenas ouviram em silêncio, com expressões sérias. Quando terminou, Stepan resmungou, os lábios apertados. Canalha. Levantar a mão para a própria mulher. Isso não é de homem. Vera, decidida, cruzou os braços. Vamos chamar o delegado. O Sergei Ivanovich é justo, vai nos ajudar. Svetlana estremeceu. E se ele não acreditar em mim? Quem sou eu contra a palavra do meu marido? Vera a olhou nos olhos, ele vai acreditar. As marcas ainda estão aqui e apontou para os hematomas que mal começavam a desbotar, e o Stepan é testemunha. Você não apareceu sozinha no pântano. Ele confirmou com um aceno. Zotto é um homem direito. 20 anos no distrito, conhece todo mundo. Se falarmos, ele vai ouvir. Após o café, Vera partiu para o conselho rural, o único lugar na aldeia com telefone, além do posto de saúde, para ligar para o delegado. Stepan ficou com Svetlana e continuou o tratamento. Dessa vez os movimentos foram mais suaves, o corpo já respondia melhor, e a dor retrocedeu mais rápido. Logo estará como nova, disse ele, esfregando uma loção de ervas em suas costas tensas. Mas cuidado, essas lesões não são brincadeira. Sergei Ivanovich Zotto chegou ao meio-dia. Um homem alto de ombros largos, perto dos 50, com olhos cinzentos atentos e fios de prata nas têmporas. A farda impecável, as botas engraxadas até brilhar. Um servidor público, mas sem ar de burocrata, pensou Svetlana. Ele cumprimentou com um aceno, tirando a gorra. Vera Semyonovna me disse que houve um incidente aqui.
Stepan o conduziu até a mesa e, seguindo a tradição, ofereceu comida antes de qualquer coisa. Zotov não recusou, conhecia os costumes do campo. Proveu a sopa, elogiou o pão caseiro de Vera, e só então passaram ao assunto. Svetlana repetiu sua história, agora com mais detalhes, sem omitir nada. O delegado ouvia com atenção, fazendo anotações no caderno e, de vez em quando, uma pergunta precisa: onde vocês dois estão registrados? Na cidade, Rua Mira, 17, apartamento 43. Viktor Alexeyevich Ryazantsev, respondeu ela, e Zotov assentiu, como se já soubesse. Como sabe? Ele deu um sorriso amargo, porque ontem ele registrou um boletim de desaparecimento. Disse que a esposa saiu de casa e não voltou. Andava preocupado procurando por toda parte. Stepan e Vera trocaram um olhar. Tudo confirmava o que Svetlana havia contado. O marido tentava encobrir os rastros, fingindo ser o esposo dedicado. Canalha sem vergonha, murmurou Vera. Quase a mata e agora faz de conta que a procura. Zotov anotou mais algo. Bom, então está decidido. Vou até a cidade agora mesmo e deterei Viktor. Vamos esclarecer tudo. Você, Svetlana Pavlovna, fique aqui por enquanto. Depoimentos formais daremos depois, quando a situação se acalmar. Ela se inquietou. E se ele fugir? Não vai fugir, respondeu o delegado. Ele está procurando a esposa, então vai ficar por lá. Além disso, dizem que não tem dinheiro. Zotov levantou-se, colocando a gorra de volta. Só há um risco. Ele pode vir até aqui procurá-la. O povo da aldeia fala demais. Alguém pode comentar que uma mulher desconhecida apareceu por aqui. Se isso acontecer, liguem imediatamente. Vou deixar o número da delegacia de plantão. Vera cruzou os braços. E daí se ele vier? Um tolo contra uma aldeia inteira. Tolo ou não, é um homem desesperado, advertiu Zotov. Se já tentou matar uma vez, agora não tem mais nada a perder. Pode fazer qualquer coisa. Stepan permaneceu calado, mas seu rosto endureceu. Na juventude havia servido no exército e em forças especiais, embora não gostasse de lembrar daquele tempo. Se precisasse defender a casa, saberia como fazer. Depois que o delegado partiu, o dia parece arrastar-se. Svetlana ajudou Vera nas tarefas domésticas, selecionou batatas, ralou repolho para a conserva de inverno. O trabalho manual acalmava, afastava os pensamentos sombrios. Suas mãos lembravam os gestos da infância quando visitava a avó no campo. À noite, Stepan acendeu a banha, uma verdadeira sauna a lenha, como faziam os antigos. Convidou Svetlana a se purificar, para lavar a lama do pântano do corpo e a escuridão da alma. Ela aceitou. Depois de tudo que havia passado, queria mais do que limpeza. Queria apagar até a memória do toque de Viktor. Entrou com cuidado, a pele ainda dolorida, mas o vapor quente, o vassoio de ramos de bétula e as infusões de ervas que Stepan jogava nas pedras fizeram efeito. Saiu de lá como se tivesse renascido, leve, limpa, livre. No jantar, conversaram sobre coisas simples, o tempo, a colheita, as novidades da aldeia. Stepan contou que dias antes, uma mulher da capital regional havia vindo tratar das dores nas costas. Os médicos não conseguiram ajudar, mas em 3 sessões ela voltou a andar direito, disse modesto. É a ciência dos antepassados. Sinto com as mãos onde a doença se esconde. Como aprendeu? Svetlana perguntou, curiosa. Meu avô me ensinou desde pequeno. Mostrava, explicava. Depois meu pai continuou, e agora só sobrei eu. Não tenho a quem passar, respondeu com um tom de tristeza na voz. As crianças da aldeia não ficavam mais. Todas partiam para as cidades. Os saberes antigos morriam com os velhos. Nas paredes, fotos antigas, pioneiros de lenços vermelhos, construtores de obras comoventes, celebrações do dia da vitória. Uma época em que se acreditava na justiça, em que o bem devia vencer o mal. Os móveis eram robustos, feitos para durar décadas, nada como os de hoje, que se desmanchavam em meses. Não se preocupe, disse Vera, notando a expressão pensativa de Svetlana. Zotov é homem de palavra. Não vai deixar impune. E se o juiz não acreditar em mim? Ela sussurrou. Viktor pode dizer que fui eu quem sai de casa. Quem sabe até me acusar de algo. Stepan balançou a cabeça. Não vai colar. A Lika é testemunha. E nós também. Naquela noite, Svetlana demorou a adormecer. Ouviu o rangido do assoalho, o tic-tac do relógio, o vento uivando pela chaminé. Pensava no dia seguinte, no que viria depois. A vida havia dado uma guinada brusca. O antigo terminara ali no pântano. O novo mal começava. Mas o medo já não a dominava. Ao seu lado, havia pessoas que não a deixariam sozinha. Ainda existiam aqueles que estendiam a mão sem pedir nada em troca. Talvez a justiça, afinal, prevaleceria.
Ela não sabia que já no dia seguinte, sua tranquilidade seria quebrada. Victor viria buscá-la. Sozinho. Enquanto Vera servia o chá nas xícaras, Zotto explicava com voz grave. Por tentativa de homicídio, 3 ou 4 anos no mínimo. Talvez mais, se considerarmos as agressões sistemáticas. Svetlana Pavlovna, você precisa pegar os atestados no hospital. São necessários documentos. Não preciso de nenhum atestado, respondeu ela, baixa, mas firme. Chega. Que os juízes decidam sozinhos. Zotto assentiu, compreensivo. Era possível prosseguir sem papéis. Os depoimentos das testemunhas seriam suficientes. Depois, mudando de tom, perguntou: e você? Como fica na aldeia? Svetlana olhou ao redor da cozinha simples, onde o cheiro de ervas secas se misturava ao do pão fresco. Observou Vera, que se movia junto ao fogão, e Stepan, que em silêncio esculpia uma nova espátula para seus trabalhos de curandeiro. Aqueles estranhos haviam se tornado mais próximos em uma semana do que muitos em anos de convivência. Fico, disse sem hesitar. Aqui é meu lar agora. Após a partida do policial, a vida seguiu seu curso natural. Svetlana arrumou ocupação. Ajudava na escola local, onde precisavam de uma servente. O trabalho era simples, mas honesto. Lavava pisos, acendia as lareiras, mantinha tudo em ordem. O salário era modesto, mas suficiente para a vida no campo. E o mais importante, ninguém gritava, ninguém a humilhava, ninguém levantava a mão contra ela. Alugou uma casinha da viúva Proscóvia, 2 cômodos, um fogão a lenha, um pequeno quintal. A dona morava com a filha na cidade do distrito, e a casa estava vazia. Svetlana pôs tudo em ordem, caiu as paredes, estendeu tapetes de tecido grosso. Ficou aconchegante, com a simplicidade rústica que ela nunca soubera valorizar antes. Stepan ajudou a transportar seus poucos pertences, uma cama de ferro, uma mesa, 2 cadeiras. Nada mais era necessário. A riqueza não está nas coisas, compreendeu ela. A riqueza estava na paz da alma, nas pessoas boas ao redor, na possibilidade de olhar para o amanhã sem medo. Às noites, frequentava a casa de seus salvadores. Ajudava Vera nos afazeres domésticos, ouvia Stepan falar sobre ervas e métodos antigos de cura. Às vezes, chegavam doentes em busca do Costopral, o consertador de ossos. Svetlana auxiliava, passava os instrumentos, preparava infusões medicinais. Você faz um trabalho necessário, disse a ele certa vez. As pessoas te tratam como um santo. Santo, eu? Resmungou Stepan. Sou só um homem comum. Minhas mãos é que sabem. Foi meu avô quem me ensinou. E você não ensina ninguém? Perguntou ela. Quem eu ia ensinar? A juventude foge para as cidades e os velhos já começam tarde. Svetlana refletiu. Suas mãos eram ágeis, sensíveis. Talvez conseguisse absorver aquele saber ancestral. Você me ensina? Perguntou tímida. Stepan a olhou surpreso. Você? Para quê? Quero ajudar as pessoas. Como vocês me ajudaram. O homem ficou calado por um longo tempo, como se pesasse cada palavra. Depois assentiu. Vamos tentar. Mas é um caminho longo, difícil. Nem todos têm domingo. Vamos ver. Assim começou sua nova educação. Stepan mostrava como localizar os pontos de dor, aliviar tensões musculares, preparar pomadas. A arte revelou-se complexa. Era preciso sentir o outro, entender a origem do sofrimento, agir sem causar mais dano. As primeiras tentativas foram desajeitadas. As mãos tremiam, os movimentos eram incertos. Mas Stepan corrigia com paciência, explicava. Vera também colaborava, ensinando sobre as plantas, suas propriedades, a época certa de colher. Não tenha pressa, advertia Stepan. A pressa é inimiga neste ofício. Suas mãos devem obedecer e sua alma estar tranquila. Aos poucos, melhorou. Sua primeira paciente foi a própria Vera, que sentirá dores nas costas após trabalhar na horta. Svetlana, nervosa, tentou aliviar o incômodo. E pó, milagre. A dor cedeu. Bom trabalho, elogiou Stepan. Você sentiu onde estava o bloqueio? Isso é bom sinal. A aldeia acolheu a nova moradora sem perguntas indiscretas. Ali não gostavam de fuçar na vida alheia, entendiam que cada um carrega sua própria cruz. Svetlana ia à mercearia local, cumprimentava os vizinhos, às vezes ajudava os mais velhos em tarefas domésticas. Pouco a pouco, deixou de ser uma estranha para se tornar uma das suas. O outono se aprofundava. Folhas amarelas dançavam além das janelas. Pela manhã, poças ganhavam uma fina camada de gelo, mas dentro de casa fazia calor, a lareira crepitava, a chaleira chiava. Do lado de fora, silêncio e paz. Pela primeira vez em anos, Svetlana sentiu que tinha um lar de verdade, um lugar onde a esperavam, onde cuidavam dela.
Uma noite, enquanto os três tomavam chá na casa de Stepan, Vera comentou: deu certo. Você encontrou uma família, e nós ganhamos uma filha, a que nunca tivemos. Svetlana sentiu um nó na garganta. Família. Sim, era exatamente essa palavra que lhe faltara por tanto tempo. Não parentes de sangue, mas de alma. Pessoas que a aceitaram como era, com seu passado e suas feridas. Obrigada, sussurrou. Por me salvarem. Por acreditarem em mim. Por não me rejeitarem. Não há o que agradecer, disse Stepan, afastando o elogio com um gesto. É assim que deve ser. O homem deve ajudar o homem. Se não, o que nos diferencia dos animais? Completou Vera. Viver uns contra os outros como feras? Não. É preciso viver como gente. Lá fora, o vento outonal uivava, mas dentro da casa reinavam calor e serenidade. Três pessoas, unidas pelo destino em um momento difícil, haviam se tornado uma família verdadeira, não perfeita, não de contos de fadas, mas humana, onde cabiam cuidado, compreensão e a bondade simples do dia a dia. Svetlana sabia, ainda haveria desafios. O julgamento, talvez um reencontro com o passado. Mas agora não estava sozinha. Ao seu lado estavam aqueles que não a deixariam desamparada, que a ajudariam a superar qualquer prova. E em algum lugar distante, atrás das grades, Victor refletia sobre seus crimes. A justiça chegará devagar, mas implacável. O bem vencer o mal, como deveria ser em um mundo justo. E isso bastava para a felicidade. Outubro presenteou Berezovka com um outono deslumbrante, quente e dourado, como se a natureza quisesse recompensar os moradores pelas provações enfrentadas. Os bordos ardiam em vermelho, as bétulas deixavam cair suas moedas amarelas, e o ar era tão límpido que cada detalhe se destacava com uma clareza incomum. Svetlana voltava do trabalho na aldeia vizinha, onde conseguirá emprego como auxiliar em uma creche. O trajeto de ônibus durava 40 minutos, mas não a incomodava. Era tempo para refletir, para admirar a paisagem. As crianças do jardim de infância adoravam a nova tia Sveta, que sabia ouvir seus segredos e nunca levantava a voz. Em sua presença, até os mais levados se acalmavam, como se pressentissem nela uma alma irmã, alguém que conhecera a dor e por isso, compreendia a dos outros. A casinha que alugara de Praskovia Ivanovna transformará-se em um verdadeiro ninho. Em um mês, Svetlana a convertera em um lar acolhedor. Cortinas bordadas, seguindo os conselhos de Vera nas janelas, uma girândola na soleira, um pequeno canteiro onde plantara cebolas e alho para o inverno. Os velhos hábitos voltaram com facilidade, suas mãos lembravam os ensinos da avó. Stepan a ajudou a preparar a casa para o frio, vedou as frestas, verificou a chaminé trabalhando em silêncio, com a mesma solidez com que fazia tudo na vida. Ela cozinhava o almoço e comiam juntos a comida caseira do campo, que parecia mais saborosa que qualquer iguaria de restaurante. O inverno será ameno, previu Stepan, observando o céu. Os pássaros não têm pressa de migrar, as folhas demoram a cair. A natureza sabe. Svetlana assentiu. Naquelas semanas aprenderá a ler os sinais, a escutar a terra. A sabedoria rural se revelava aos poucos, como um livro antigo escrito em uma língua que só o coração entendia. Os estudos com Stepan avançavam, ainda que lentamente. Ele era um mestre exigente, fazia com que ela sentisse cada articulação, cada músculo, compreendesse onde a dor se acumulava. Já começavam a procurar Svetlana. Os primeiros pacientes começaram a aparecer, mulheres com dores lombares persistentes, idosos com articulações rígidas pelo tempo. As mãos de Svetlana ganhavam segurança a cada dia. O movimento é que importa. Você tem o dom, disse Stepan após mais uma sessão de prática. O essencial é não ter pressa. Tudo tem seu momento. Vera estava encantada com a nova vizinha. Pela primeira vez em anos de viuvez, sentia que tinha não apenas uma conhecida, mas uma amiga de verdade, alguém com quem podia dividir segredos, risos e até lágrimas. Juntas colhiam cogumelos no bosque, salgavam repolho para o inverno, preparavam geleias com as últimas maçãs da estação. Falavam sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o destino das mulheres. É bom que Deus tenha te guiado até nós, dizia Vera enquanto separava as bagas de sabugueiro para a tintura. Uma casa sem mulher é como uma igreja sem ícones. Só vazio. Svetlana entendia. Ela não era apenas uma ajudante, mas parte daquele tecido humano que sustentava a aldeia. Em Berezovka, os velhos iam se apagando um a um, e os jovens partiam para as cidades. Ela que viera da cidade, descobria agora o valor de uma vida onde as pessoas ainda se lembravam da importância de se apoiar. Foi quando ajudou o tio Kolya a consertar o telhado que os vizinhos a aceitaram de vez. O velho lutava sozinho contra as goteiras e os filhos, distantes, não podiam ajudar.
Svetlana não hesitou, subiu nas vigas, segurou tábuas, passou ferramentas. O trabalho foi árduo, mas a recompensa estava nos olhos brilhantes de gratidão do velho. Essa sim é uma vizinha de verdade, repetia tio Kolya a quem quisesse ouvir. Dessas que a gente não encontra mais nas cidades, onde cada um só pensa em si. À noite, quando o trabalho terminava, Svetlana costumava se sentar com Stepan e Vera ao redor do samovar. Tomavam chá devagar, falando de coisas simples. Às vezes outros vizinhos apareciam para pedir conselhos ou compartilhar notícias. A casa do Kostopral, o consertador de ossos, tinha se tornado um lugar onde não só se tratavam dores físicas, mas também as feridas da alma. Como ficou bom ter você aqui, disse Vera certa vez, observando Svetlana preparar um xarope para a tosse do filho de uma vizinha. Era como se uma filha perdida tivesse voltado para casa. Stepan, que por anos se acostumara à solidão, agora percebia o quanto lhe fizera falta aquele calor humano, não o amor romântico para o qual já era tarde, mas a presença atenta, o cuidado mútuo, a compreensão silenciosa. O julgamento de Victor aconteceu em novembro. Svetlana foi à cidade prestar depoimento. Viu o ex-marido atrás do vidro, envelhecido, encurvado, uma sombra do que fora. Não sentiu medo, apenas pena daquele homem que destruíra a própria vida. A sentença: 4 anos de regime fechado. Justo. Victor ouviu o veredito com indiferença, como se falassem de um estranho. O álcool e o ódio o haviam levado ao fim. Acabou, disse Svetlana a Vera ao voltar. Essa página está fechada. Agora só o futuro. Novembro trouxe as primeiras geadas, mas as lareiras ardiam nas casas, e a vida seguia seu ritmo. Svetlana aprendeu a difícil arte de acender o fogão a lenha sem chaminé, a assar pão na fornalha russa, a secar ervas medicinais sob a orientação de Stepan. Pacientes de aldeias vizinhas começaram a procurá-la. A fama da nova Tselitelnitsa, a curandeira, se espalhava rápido. Suas mãos adquiriam aquela sensibilidade especial que distinguia os verdadeiros mestres. Stepan observava seu progresso com satisfação. O conhecimento não se perderá, pensava. Há quem o perpetue. Uma noite, enquanto os 3 se aqueciam junto ao fogão, Vera refletiu. Sabem de uma coisa? Nada nesta vida é por acaso. Svetlana não chegará ali à toa. Stepan ganhará uma discípula, Vera uma amiga e ela própria, uma nova família. Talvez, concordou Stepan. Se não fosse aquele pesadelo no pântano. Ou teria acontecido de outro jeito, interrompeu Svetlana. Quem precisa se encontrar, sempre se encontra. Lá fora, os primeiros flocos de neve começavam a cair leves, cobrindo a terra com um manto branco. O inverno prometia ser longo, mas não amedrontador. Dentro das casas havia calor, nos corações paz. À frente estendia-se a vida comum, feita de trabalho, cuidado e uma felicidade quieta. O bem havia vencido o mal, a justiça prevalecera, e acima de tudo, as pessoas não esqueceram como estender a mão a quem precisa. Enquanto isso durar, o mundo não perecerá. Continuará seu caminho rumo à luz, à esperança, aquela verdade simples e humana sem a qual a existência perde o sentido.